Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém, queridos? Pode se assentar, por favor. Nós estamos muito felizes. Nós tivemos o privilégio de conhecer um pouco mais de perto o João e a Helena. Gente, pensa num povo bom de papo. Mineiro gosta de falar, Mineiro, né? ai. E aqui a gente está pertinho de Minas, mais ainda. Aqui, ó. Tá escorregadinho aqui pra pôr. Ok. Estão ouvindo bem, gente? A Luíde também? Vocês estão ouvindo a Luíde? Tá bom o som? Okay. E nós estamos muito felizes. Quero chamar aqui o pastor João, pastor Helena. Esse casal maravilhoso. Glória a Deus. Esse casal que já tem história para contar, que eu não vou contar, né? Eu brinco com ela que ela já tem história para contar sobre a nossa cidade, sobre nós, mas isso vai ficar guardado no coração. Pensa um povo querido, gente, agradável, bom de papo, a gente almoçou junto. E muito de Deus, que é o mais É verdade, importante, né? verdade. Vamos orar por ele então, Vamos né? orar. Vem aqui para o meio para a gente orar por vocês. Senhor, muito obrigado pela vida da pastora Helena, do pastor João. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de tê-los aqui e oramos e abençoamos a vida deles para que sejam como um vaso nas suas mãos. Aquilo que o Senhor preparou para nós, que eles sejam instrumentos vivos do Senhor para cada casamento, cada casal, cada homem e mulher aqui nessa noite. Colocamos diante do Senhor e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com vocês? Para nós é uma alegria muito grande, um privilégio estarmos aqui juntos para compartilhar um pouco com vocês daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, tem nos dado como experiência nessa jornada maravilhosa que é o casamento. Eu sou o João Lúcio, essa é a Helena, minha esposa linda. Nós já completamos 34 anos de casados e felizes, para a glória do Senhor Jesus. E hoje é um privilégio estar aqui porque nós ficamos sabendo que há 18 anos atrás foi sonhado um momento como esse e agora está se cumprindo. E é muito gratificante ver todos vocês aqui. Família é projeto de Deus. Família é plano de Deus desde o início. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver todo o tempo o Senhor incluindo famílias no plano dele, no desenvolver daquela história maravilhosa que está lá. Então, que bom que você está aqui hoje, porque a família começa com um casamento. Se você está aqui hoje é porque você também dá o mesmo valor para isso que é precioso para Deus. Como eu disse, nós temos 34 anos já de casados, né? E eu queria que o pessoal da mídia pudesse colocar aqui uma foto que a gente separou, para vocês verem alguns dos frutos desses 34 anos, pela graça de Deus, né? Nós temos uma família preciosa, que nós amamos muito. Encontraram aí? Aí está. Então, essa aqui é a bênção que o Senhor nos deu. Aqui no centro vocês podem ver esse rapaz aqui, sou eu mesmo, ao lado ali a mulher mais bonita do mundo, que é a minha esposa Helena, de azul, né? Com aquela flor bonita. E aqui os filhos ao nosso redor. Aqui nessa extremidade aqui está a Clara, nossa primogênita. Hoje ela tem 30 anos. Hoje ela tem 30 anos, gente. Como assim? Um casal tão jovem já tem uma filha de 30 anos, né? É a Clarinha, nossa primogênita. Ao lado da Clara ali de óculos é o Miguel. Hoje ele tem 27 anos. Miguel é o segundo. Ele é casado com a Thaís, que está aqui logo abaixo dele. E a Thaís, nessa foto, no dia dessa foto, ela estava com o Tito ali na barriga. Nós já somos vovô e vovó, gente. O Tito, glória a Deus. O Tito já nasceu, está com 9 meses, então ele está aparecendo na foto ali só na barriga da Thaís por enquanto. Daqui a pouco a gente atualiza, né? E
a Thaís casada com o Miguel. Lá na outra ponta, de óculos também, camisa branca, lá em cima está o Arthur. O Arthur é o nosso terceiro filho, está com 25 anos, e ele também já se casou com essa princesa aqui, de cabelo enroladinho, a Ruth. Eles ainda não têm filhos, mas em breve vão começar, porque eles disseram que vão ter 7. Então nós estamos animados, né, que vai ter... Depois eu explico isso, gente. Então, o Arthur e a Ruth. E aqui, ao lado do Arthur, essa coisa linda aqui é a Sofia. Sofia é a nossa caçula. Dos 4, é a única que ainda mora conosco, mas ela já tem 22 anos, uma moça preparada, já dirige, já cozinha, já cuida de tudo, uma benção, uma princesa. E é a que está conosco, de vez em quando, reclamando, falando assim: diminui um pouquinho as viagens aí, porque eu estou sentindo falta de vocês, hoje, né, com 22 anos. Uma bênção, e nós louvamos a Deus. É um privilégio ter uma família, e a gente gosta de mostrar a família para vocês, para que vocês vejam a jornada que já foi percorrida. Mas é claro, nós não estamos aqui querendo pintar uma família que seja um padrão perfeito, porque famílias são compostas por seres humanos, por homens e mulheres, e nós somos imperfeitos. Mas é muito possível você ter uma família saudável, um casamento saudável e feliz, que desfruta de tudo que Deus tem preparado para o casamento e para a família. Uma família saudável, ela tem dificuldades, mas ela tem a disposição e a intenção de resolver os problemas, de solucionar aquilo que vem, às vezes, como um obstáculo, respeitando e superando as dificuldades, entendendo e compreendendo as diferenças, amando e acolhendo apesar das diferenças, e dando a mão. Todo mundo fica junto quando tem algum membro da família que está precisando de algum apoio, de alguma ajuda. Então, família é isso, é o amor imperando e todo mundo se ajudando e cooperando para que os problemas e as dificuldades sejam superadas. Isso é uma família saudável, e aí a gente consegue colher os frutos, saborear esses frutos, né? Porque colher é uma parte do processo, mas às vezes a gente colhe e não desfruta, e não saboreia. Então, pense nos frutos que Deus tem dado para você enquanto marido e mulher, enquanto pais. Identifique-os e desfrute deles, saboreie esses frutos, reconheça esses frutos, não descarte esses frutos e continue cuidando da árvore, adubando para que dê mais fruto ainda. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, Tu és maravilhoso, e nós reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder sobre nós, e também reconhecemos o plano do Senhor maravilhoso, através da família, do casamento, algo tão precioso que o Senhor nos permitiu experimentar. Nós queremos dizer que o Senhor é o dono deste lugar, e que o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade para agir aqui. Que o Senhor nos conceda graça e sabedoria para ministrar, mas que seja a Tua palavra, Pai, que venha de encontro aos nossos corações, para que possamos aprender mais do Senhor, e que sejam sementes que encontrem terras férteis, para que possam germinar e dar muito fruto para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu vou dar um descanso para o João. E eu queria discorrer com vocês a primeira parte desse tempo juntos. Nesse tempo juntos, até domingo, nós vamos falar sobre vários aspectos. Vamos abordar os assuntos que tocam o casamento, a união de dois seres humanos, de um homem e de uma mulher, onde é a base que se inicia a família. Mas, nessa noite, eu quero começar fazendo para vocês uma pergunta. Por que nos casamos? Por que você casou? Ah, eu estava apaixonado. Ah, eu queria construir uma família e ela parecia a pessoa certa. Ah, eu queria sair da casa dos meus pais, vivia numa opressão muito grande. E aí a gente já namorava, resolvemos casar.
aqui vai ter uma resposta diferente. Cada um tem uma história, trilhou um caminho até chegar aqui. Mas a gente tem percebido ao longo do tempo que quando a gente vai ouvir casais, alguns casais nos procuram ocasionalmente para desabafar, para pedir oração, para pedir conselho. E aí a gente tem percebido uma coisa repetitiva, assim, muito repetido. A gente vê que são duas pessoas feridas com aquilo que não receberam dentro do casamento. E eles começam a se acusar mutuamente. Ela isso, aquilo, ele isso, aquilo. E eles começam a gente tem que até, às vezes, peraí, calma, né? Parece mais um tribunal de acusação do que um casal buscando ajuda. E a gente percebe que todos esses casais que nos procuram se autodenominam cristãos. E o que é a cristandade? Seguidores de Cristo. Como assim seguidores? Imitadores de Cristo. Aqueles que percorrem as pegadas de Cristo. E o maior exemplo de Jesus é abnegação e humildade. Quem é? Não precisa de ficar falando. É. Não precisa ficar se autoafirmando. É. Jesus sabia muito bem quem ele era quando ele enfrentou Satanás no deserto. Ele não tinha que provar nada para ninguém. Mas ele serviu humildemente até a morte e morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo nome. A morte de Jesus nos deu acesso novamente a Deus Pai, para que a gente volte a viver o plano original de Deus para a família. Mas para a gente viver o plano original de Deus para a família, Deus precisa de tratar os indivíduos. Normalmente, a crise no casamento, ela vem com uma acusação sobre o outro. O que o outro não fez ou o que o outro fez que não deveria ter feito. E hoje eu quero convidar vocês para olhar para a sua vida, para o seu coração. Porque a gente tem uma lista de acusações contra o nosso cônjuge, mas a gente evita o espelho. E Deus precisa de mover, gente, no nosso relacionamento com Ele. Quando o relacionamento com Deus é ajustado, de verdade, quando você vive um relacionamento com Deus, não uma religião, não frequentar as reuniões no domingo apenas, não apenas fazer parte de um grupo de oração, não. Quando você tem um relacionamento com Deus, 7 dias por semana, isso vai transformar todos os seus outros relacionamentos. É impossível você estar num relacionamento íntimo com Deus, com Cristo, obedecendo a palavra, e isso não mudar os seus relacionamentos. Ah, Helena, eu faço isso tudo, eu sirvo o Senhor, eu tenho andado diante do Senhor, mas o meu casamento está péssimo. Então, que você seja a bênção no seu casamento, querida. Que você seja a bênção no seu casamento, meu irmão amado. Que entre por você a bênção. Coloque as suas expectativas naquele que inventou o casamento, naquele que criou todas as coisas. Ele continua nos atraindo a fim de nos curar individualmente, para que quando nós nos unirmos, se unam duas pessoas curadas no Senhor. Gênesis capítulo 24, a partir do verso 34, conta uma história que nós conhecemos. Abraão já estava idoso, Deus já tinha dado a ele todas as bênçãos que ele poderia ter recebido, já estava na sua viuvez, ele perdeu Sara, e aí ele chama um servo da sua casa e manda aquele servo ir à família de origem, para que achasse uma esposa para o seu filho Isaac. Isso é estranho, não é? Quando a gente fala de uma outra cultura, isso acontece até hoje. A gente estava conversando com um guia na Jordânia, e ele falou assim, eu fui para o Brasil,
aprendi a língua, a gente estava falando, nossa, você fala um português tão bom. Ele falou assim, eu morei um tempo no Brasil, no sul do Brasil. E aí, quando eu resolvi casar, eu liguei para minha mãe, para minha irmã e falei, achem uma esposa para mim. E eu falei, como é que é? Acha uma esposa para mim. E aí elas encontraram. Mas peraí, por que sua mãe e a sua irmã vão encontrar uma esposa para você? Ele falou, quer duas mulheres que me conheçam melhor? Elas me conhecem intimamente. E outra, elas vão morar tudo junto, elas vão se relacionar umas com as outras, então elas têm que estar bem, senão eu vou viver um inferno. Eu falei assim, o que deu? Ele, 24 anos de casado, 4 filhos, estamos muito bem, graças a Deus. Eu falei assim, gente... E aí, eu me lembrei desse episódio. O servo parte, então, em direção a uma outra terra, a um outro espaço, a um outro lugar. Ele leva camelos, leva joias, e o propósito dele ali era encontrar uma esposa para Isaac. Porque Abraão falou, eu não quero que ele se case com nenhuma das mulheres cananeias. Então, vai lá na minha terra buscar uma esposa para o meu filho. E aí, vocês já conhecem a história, acredito eu. Mas se você não conhece, eu vou te dar um resumo. Ele vai, chega na casa da parentela e chega lá. Não, ele está indo e ele fala, Senhor, me mostra quem é a esposa. O Senhor tem uma esposa para o meu Senhor. Me mostra, se o Senhor tem uma esposa aqui para ele, me mostra quem é essa mulher. E aí ele fez prova do Senhor. A mulher que o Senhor escolher vai fazer isso, 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 vai descer ao poço, vai dar água para os camelos e tal. Ele acabou de orar e chega Rebeca e faz exatamente o que ele pediu. E aí ele fala, é ela. Foi ela que o Senhor escolheu porque eu pedi e ela fez exatamente o que eu pedi. Então falou com ela, olha, eu vim buscar você para ser esposa do meu Senhor. Olha que coisa estranha. Então, tá bom, vamos lá em casa falar com a minha família. Foram, e aí, a partir do verso 34, o texto diz assim, sou servo de Abraão, ele está com a família de Rebeca. Sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu senhor e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa, deu à luz o filho dele. Meu senhor deu tudo que possui a esse filho e me fez jurar, dizendo, não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananeias que aqui vivem. Vá à casa de meu pai, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor, e se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu, o Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para meu filho entre os meus parentes da família de meu pai. Então você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. E aí ele vai contar para a família, hoje eu cheguei à fonte, fiz provas de Deus, é ela, é a Rebeca que é a moça. E aí eles falam, tá bom, ok, pode ir, ela pode ir, mas aqui, deixa ela ficar mais um pouco para a gente despedir. E ele falou assim, eu não posso esperar mais, eu preciso de voltar. E ela fala com os pais, com o irmão, eu vou. Você pensa, chega um estranho na sua casa e ela fala, eu vou. A família fala, deixa ela ficar mais alguns dias para a gente despedir dela. Olha o apego da família. E seria super natural ela falar assim, você me pegou desprevenida, deixa eu ficar aqui uns 10 dias para me despedir da minha família. Mas Rebeca entendeu algo. Algo estava acontecendo ali. Estava havendo uma ruptura com a família de origem. Ela não brigou com a família de origem, ela não passou a odiar a família de origem, ela não desonrou a família de origem, mas ela entendeu que agora era a hora dela construir a sua própria família. E aí ela segue, viaja, algumas servas a acompanham, e no verso 63 diz assim, ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quem? Isaac. Isaac estava andando pelos campos ao amanhecer, levantou os olhos e viu camelos que se aproximavam.
Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo, no mesmo instante, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Como é que é? Como assim, Helena? Ela acabou de ver, ele acabou de ver, os dois acabaram de se encontrar, ele pega a mão dela e leva ela para a tenda, ou seja, esse era o casamento. Você se relacionar sexualmente com outra pessoa era se conectar a ela. Ô, gente, isso não mudou não, tá? Isso não mudou. E parte da bagunça que a gente está vivendo hoje é porque tem um tanto de gente conectada com um tanto de gente. Tem um tanto de gente casada com um tanto de gente. Quando há um encontro sexual entre um homem e uma mulher, há derramamento de sangue. Mesmo que não haja sangramento, uma moça virgem, os vasinhos internos rompem, há uma aliança de sangue, um pacto. E hoje, a gente passou por cima de todos os princípios, dos fundamentos básicos, por ignorância, por desprezar as coisas do Senhor, ou simplesmente porque começou a dançar conforme a música. Todo mundo está fazendo, então está valendo. Gente, não é porque todo mundo está fazendo que Deus aprova. Via de regra é o contrário. Aquilo que Deus não aprova é aquilo que a galera tende a fazer. Por isso que ele fala que a porta que leva à perdição é larga, é fácil acertar por ela. É só seguir a multidão. Mas Isaque pega a mão de Rebeca, leva ela para a tenda, se relaciona com ela, e aí o texto fala, ele a amava profundamente. E nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Como assim que você amava ela? Você acabou de conhecer a moça. O problema, gente, é que a gente casa porque ama. Não casa para amar. O amor não é o frio na barriga, as borboletas no estômago, aquele calor, desejo. Isso aí tem um prazo de 2, 3 anos. Essa química que atrai um para o outro, vive ali os primeiros anos. Mas o amor não. O amor é a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você, de tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado, de considerar o que é importante para o outro. É uma decisão, é uma ação. Quem ama faz alguma coisa. Não fica só na conversa, eu amo. Não adianta o João falar, eu te amo, Helena, e arrumar outra mulher na rua. Isso não é amor. Porque ele me ama, ele vai manter a fidelidade. Porque ele me ama, nós vamos trabalhar com a verdade. Porque ele me ama, ele vai fugir de situações que possam afastá-lo da família. Porque ele me ama, ele vai me prover, vai me cuidar, vai me abençoar, vai orar por mim. Porque ele me ama. Porque eu amo o João, eu presto contas a ele. Não estou avulsa aí, faço o que eu quero, não. Eu tenho um marido aqui para prestar contas. Porque eu amo, eu escolhi amar o João e eu escolhi ele para me dirigir. Ele para me conduzir, voluntariamente, eu me submeto a Ele, porque Ele não me abusa, Ele me ama como Cristo amou a igreja, e eu sei que quando eu estou me submetendo a Ele, eu não estou sendo humilhada nem pisada, eu estou dando a Ele o suporte que Ele precisa para cumprir a missão dEle. Tem uma responsabilidade, uma aliança. Isso aqui, gente, não é aliança. Isso aqui é um anel de ouro, no meu caso aqui é de ouro e de prata, por causa das bodas de prata. De ouro e de prata. Ele não é aliança, isso não é aliança. Isso é o símbolo que eu tenho uma aliança com alguém.
Por isso tem muita gente quebrando as alianças aí, então tira o símbolo do dedo, põe no bolso e vai para o crime. Fica claro aqui, fundamentos tão diferentes dos nossos fundamentos. Ele não teve namoro, não teve noivado. A gente prepara, tem namoro, escolhe, não, esse namoro não deu certo, vou namorar outro, escolhe, não, mesmo que não tenha relacionamento sexual, tudo direitinho, escolhe um, não é essa pessoa ainda, tudo bem, namora. Depois, achou essa pessoa, nós temos muito em comum, temos, as famílias se dão bem, então, vamos casar então. Aí fica noivo, marca a data, casa, tudo bonitinho, tudo sonhado, tudo conversado. Aí passa alguns anos. Cadê o amor? Cadê o altruísmo? Onde está o propósito do casamento, gente? A base do nosso casamento não é Hollywood. Nós temos errado muito porque a gente tem abraçado um modelo que está aí fora, que parece um modelo de sucesso. Os filmes de Hollywood, os romances, tudo dá certo. A menina transa com o namorado, mas ela nunca fica grávida, nem pega uma doença venérea. Não se mostra como ela fica arrasada no dia seguinte, se sentindo usada. O filme só mostra a parte bonitinha. E doutrina, Hollywood doutrinou gerações. Através dos filmes, através dos programas, através do status. Quantas mulheres olhavam para Marilyn Monroe e falavam, eu não quero mais ser dona de casa, eu quero ser Marilyn Monroe. Eu quero pôr um vestido branco, passar no bueiro, eu quero pintar meu cabelo de louro, pôr uma pinta aqui, eu quero ser Family Fatale. Olha o fim da Marilyn Monroe. Era amante do presidente dos Estados Unidos, do irmão dele. E tudo leva a crer que o que foi chamado de suicídio, na verdade, foi uma queima de arquivo. Aos 36 anos de idade. Isso não é modelo para nós. Esse mundo não é modelo para nós. Hollywood não é modelo para nós. Porque quem inventou o casamento foi Deus. E o modelo vem dele, um casamento sarado vem dele, um casamento que cumpre o propósito de amar, de escolher amar e permanecer nos dias difíceis. Isso é amor. Não é ficar coraçãozinho, a gente ama, eu sou muito romântica. Mas primeiro, me ame de verdade, com ações. Depois me fale de amor. Hoje tem gente que fala e não cumpre. Mas Deus desenhou o casamento com um propósito. E o propósito do casamento, vou te chocar agora, não é te fazer feliz. É te fazer frutífero. A felicidade, gente, ela vem como uma consequência natural quando a gente vive em obediência ao Senhor. Ela acontece. Fruto da obediência. E não fim. Não como fim, mas como fruto. E aí Deus une um homem e uma mulher, sejam os dois uma só carne, deixa a família de origem, começa a construir uma nova família, e dessa família vem o quê? Desse casal vem o quê, gente? A nova geração. Então, o casamento, ele foi inventado por Deus para manifestar Deus. E para preparar a próxima geração. Plantando valores, cuidando, protegendo. Aí você entende porque tem tanto jovem pirado. Que mamãe e papai casaram. Mas cada um vive a sua vida debaixo do mesmo teto. E é mais conveniente viver assim, porque fica muito caro divorciar. A gente, então, tem uma relação aberta. E os filhos participando disso tudo. Aí, quando o menino faz 16, 17 anos, vou casar para quê? Eu não preciso de assumir responsabilidade. Eu não preciso de cuidar de ninguém. Eu só preciso cuidar do meu próprio desejo e satisfazer o meu próprio prazer. E isso leva ao quê? A um abismo. E um abismo chama outro abismo. O vazio, as drogas, o álcool, para tentar preencher a lacuna que ficou. Mas o plano e o propósito de Deus para o casamento
não mudou. Vou repetir a pergunta. Por que você se casou com essa pessoa que está aí do seu lado? O que levou você a escolher essa pessoa? Acredito que ninguém aqui casou com uma espingarda na cabeça, né, gente? Você escolheu casar. Helena, mas depois desandou. Gente, casamento não é sorte. Casamento é construção. É trabalho. Dois atentos ao outro. Altruísmo e não egoísmo. A fim de que a próxima geração seja abençoada e próspera, e os filhos dos filhos, e assim vai. Por que você se casou? Se a sua resposta foi atravessada ou foi uma resposta ruim, Helena, por que você fez essa pergunta? É porque as coisas precisam ser consertadas. A gente não constrói sobre um alicerce podre. Então, se a sua motivação foi o seu próprio desejo, o seu próprio prazer, a sua motivação egoísta, por ignorância, por dançar a música do século, essa é a oportunidade de você se arrepender e falar com o Senhor: Senhor, restaura o meu casamento. Restaura as bases do meu casamento. O alicerce está rachado, Senhor. Eu casei por interesse, eu casei porque fui obrigada, eu casei porque eu fiquei grávida, eu casei porque eu queria sair da casa do meu pai, que me enchia muita paciência, eu casei porque não tinha nada melhor para fazer, eu casei para ter sexo, porque eu não podia, eu era crente, não podia ter sexo. Se essa foi a motivação, Senhor, restaura nosso alicerce, porque a gente quer construir algo novo a partir de hoje, e o Senhor precisa de curar a raiz, para que isso reflita nos frutos da árvore. O Senhor precisa de curar a base, para que as paredes que nós vamos erguer nesses dias sejam firmes. E a gente entenda plenamente o que Deus queria quando Ele criou o casamento. Amém. Essa pergunta da Helena, como ela disse aqui, talvez tenha provocado um desconforto aí em alguns, porque talvez o motivo que levou a sua escolha de casar não foi um motivo legal. Ou às vezes o desconforto veio porque você não se lembra do motivo. Certa vez nós fomos aconselhar um casal que estava passando por dificuldades no relacionamento, e nós começamos com essa pergunta, e eles simplesmente não sabiam como responder. Eu não sei por que eu me casei com ela. Eu não me lembro por que eu escolhi me casar com ele. Imagina, não sei se alguns de vocês estão pensando, eu estou nessa situação aí. Ou às vezes você, de fato, lembra das razões, compartilhou com a sua esposa ou com o seu marido aí agora as razões, relembraram e foram razões legais e vocês vivem já um casamento feliz. Mas não tem nada que não esteja tão bom que não possa melhorar. O Senhor é uma fonte inesgotável. E a gente tem que pensar dessa maneira. Se você está tendo sucesso em algo, você imagina que você está subindo uma montanha, você está avançando, progredindo, crescendo. E aí, se você chega num determinado patamar que você julga que já é satisfatório, que já está bom, mas você, por isso, para de subir, ou para de almejar crescer um pouco mais, ou não consegue ver ainda algum caminho para que você suba e melhore, então o próximo passo, se você não ficar parado, é começar a cair, começar a descer, começar a piorar. Então a gente tem que sempre pensar, eu posso ainda melhorar, eu posso ainda desfrutar mais, eu posso ainda alcançar mais um nível nesse propósito. Então, 2 corações e um propósito. A Helena fez a pergunta para saber, para que você sondasse aí, qual foi o meu propósito, qual foi o meu motivo, por que razão eu escolhi essa pessoa aí para começar uma família.
E a gente queria propor aqui uma definição desse propósito que estivesse de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então eu vou propor uma frase. O propósito de Deus para o casamento é que ele seja um retrato da relação de aliança entre Cristo e sua noiva, a igreja, enfatizando o sacrifício mútuo e o amor, visando a felicidade do outro, ao invés da satisfação pessoal, comunicando o amor de Deus aos outros. Então vou repetir. O propósito de um casamento é ser um retrato da relação de aliança entre Cristo e sua noiva, a igreja, enfatizando o sacrifício mútuo e o amor, visando a felicidade do outro ao invés da satisfação pessoal e comunicando o amor de Deus aos outros. Pode parecer sim uma frase longa e talvez situações e aspectos aqui que você pensa assim, isso é uma utopia, isso não existe, mas isso aqui é o que está esmiuçado na palavra de Deus. Em Efésios, quando Paulo está falando especificamente sobre os papéis de marido e esposa, lá no final do texto, Efésios 5, 31 e 32, ele diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios é exatamente o princípio aqui da nossa frase. O propósito do casamento, então, é mostrar a aliança que está estabelecida entre Cristo e a igreja. Cristo como noivo, a igreja como a noiva. Naquele grande dia onde nós estaremos, eu espero, todos nós aqui, reunidos para presenciar as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus começa com um casamento quando o Senhor escolhe fazer Adão e Eva, e ele escolhe Eva para Adão, e vai terminar com o grande casamento de Cristo e a sua noiva, que é a igreja, que somos todos nós. Esse mistério aí é que é o propósito do casamento, revelar esse mistério, essa união entre Cristo e a igreja. E isso aparece também do ponto de vista do Senhor, de como que o Senhor Jesus age em relação à sua igreja. Em Hebreus 13, versos 4 e 5, diz assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, e aqui você pode entender, não ame aquilo que você deseja, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Então aqui você pode imaginar o Senhor Jesus dizendo para a sua igreja: honre os seus compromissos, fica firme aí, sustenta a palavra que foi empenhada, porque eu vou julgar. Então você precisa estar satisfeito com o que você tem, que você escolheu, e fique tranquilo, porque eu não deixarei, jamais o abandonarei. Isso reflete a posição de Jesus em relação à igreja. Então, nessa analogia do casamento, como a figura do noivo sendo Cristo, a figura da noiva sendo a igreja, ela começa, como eu disse, lá no Gênesis. O primeiro casamento, que foi de Adão e Eva, ele já é uma prefiguração de Cristo e da igreja. Em Gênesis 2, 21 e 22, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, fez cair Adão num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor fez a mulher
e a trouxe ao homem. E ali se deu o primeiro casamento. Então, o homem, representado por Adão, mas que no porvir é Jesus. A mulher, representada por Eva, e que nas bodas é a igreja, somos todos nós. Veja só que interessante. Quando que a igreja começa? Quando que a gente começa a usar essa terminologia e a nos reconhecermos como igreja de Cristo? Não foi após o sacrifício de Jesus na cruz? Sim? Depois que Jesus morreu, se sacrificou por nós e ressuscitou, aí que a igreja surgiu. E Deus fez a igreja para o Senhor Jesus. Então agora vamos pensar, Adão, a palavra diz aqui que o Senhor fez ele cair em um sono profundo. A palavra que está lá no original, que foi traduzida para sono profundo, ela quer dizer um sono tão profundo que não vai ser acordado de qualquer maneira. É quase que um momento de transe, quase que um estado semelhante ao da morte. E devia ser mesmo uma situação em que Adão estava ali anestesiado, profundamente. Porque imagina, tirar uma costela dele, ele precisava estar anestesiado. Então ele tira da costela. Adão então estava numa situação que era muito próxima do que fosse a morte. Assim como Jesus se entregou na cruz e morreu por nós. Jesus deu a sua vida. E da costela o Senhor fez a mulher e a trouxe para Adão. E da morte de Jesus se originou a igreja. E ela foi feita para o Senhor. Então o casamento, desde o início, já revela esse plano, esse mistério de Cristo e a igreja. Por isso o propósito do casamento é mostrar exatamente essa aliança. É uma aliança de sangue, uma aliança que não pode ser rompida, não pode ser quebrada. Amém? Muito bem. Aí lá na nossa frase diz assim, enfatizando, vai revelar a aliança, enfatizando o sacrifício mútuo e o amor, visando a felicidade do outro ao invés da satisfação pessoal. Olha, então eu caso e devo enfatizar o sacrifício mútuo um do outro e o amor, porque cada um deve visar a felicidade ou visar a felicidade e a satisfação pessoal do outro e não a própria. Quando eu e Helena nos casamos, pastor Márcio Valadão que fez o nosso casamento, e num determinado momento da mensagem dele, ele virou para Helena e falou assim, Helena, você não está se casando para ser feliz, você está se casando para fazer o João Lúcio feliz. Helena, João, virou para mim e falou, João, você também não está se casando para ser feliz, você está se casando para fazer a Helena feliz. Se os dois colocarem isso como objetivo, como propósito, e tiverem sucesso, vai dar certo. E nós estamos aí, 34 anos, podendo experimentar e testemunhar de que dá certo. Nós vamos acertar sempre, gente? Não. Mas é como eu falei, o propósito não pode ser perdido. Então, o meu objetivo dentro do casamento é fazê-la feliz e ela me fazer feliz. Nós estamos batalhando por isso, reconhecendo às vezes um caminho errado, uma decisão errada, uma atitude incorreta, e a gente tem que lembrar disso, para termos a humildade de reconhecer os erros, pedir perdão muitas vezes, voltar atrás e fazer de tudo, sem pensar de uma maneira. Hoje em dia é difícil falar isso, porque hoje em dia o que se prega por aí é o egoísmo, é o hedonismo, é o egocentrismo, ou seja, é o que eu quero, eu tenho que ser o centro das atenções, aquilo que está me incomodando eu rejeito, eu elimino, eu deleto, né? Entrando aí na linguagem digital, não gostei, deleto, elimino. Eu só vou lidar
com aquilo que me traz prazer, com aquilo que me traz satisfação pessoal, com aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu desejo, que traz atenção para mim. Esse tipo de vida, ele é incompatível, absolutamente incompatível com o propósito de Deus para o casamento. Porque está focado no eu. E o nosso foco deve ser o outro. Olha, o amor de Deus para a igreja, o amor de Jesus por nós, como que a gente vê isso explicitado na palavra? Em João 3,16, um verso muito conhecido por todos nós, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, Deus, ele tinha um filho, era único, e ele deu o único filho que ele tinha, por amor a nós, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aí quando a gente confessa isso, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí Jesus deixa de ser unigênito para ser o primogênito de muitos irmãos, de muitos filhos. O Senhor então deu o seu filho por amor de nós. A satisfação pessoal dele foi colocada em segundo plano. Ele deu por nós. O próprio Jesus se entregou por nós. Ali, quando ele estava crucificado, ele falou assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus se entregou num ato de amor extremo por nós. Mas ali, como homem, numa fração de segundos, ele disse ao Senhor: se possível for, passe de mim, contudo a sua vontade vai prevalecer, por amor a eles. E a igreja, como que a igreja pode demonstrar o seu amor pelo Senhor? Porque eu falei, sacrifício mútuo. Todos, isso aqui está em Atos 2, exatamente no nascedouro da igreja. Depois dos evangelhos, que conta a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus e a ressurreição, aí vem o livro de Atos, que já são os primeiros movimentos da igreja. Atos 2, 42 a 47 diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha, nesse texto aí que descreve como que a igreja se portava lá a igreja primitiva, nós vemos palavras como dedicação, comunhão, profundo amor, compartilhavam tudo que possuíam, repartiam com os necessitados, faziam isso com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, tinham a simpatia do povo. Ou seja, são ações, são exemplos, são características que você vê aí de uma maneira comum na sociedade em que nós estamos inseridos. A gente vê isso aí facilmente no meio das pessoas com as quais a gente convive. Talvez você esteja pensando, lá no lugar onde eu trabalho eu não vejo muito isso não. Lá na escola que eu estudo, ou na faculdade que eu estudo, ou que eu estudei, também não via muito isso não. Nesse sistema de competição que a gente vive, está raríssimo isso. Às vezes você está dizendo assim, nem na igreja eu vejo isso. Ou raramente eu vejo isso, inclusive na igreja. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de observar as faltas e os defeitos dos outros, e em detrimento, às vezes,
do nosso próprio proceder. E às vezes você está pensando agora aí no seu próprio casamento. Eu não vejo isso no meu próprio casamento. Eu não vejo dedicação, eu não vejo comunhão, eu não vejo um profundo temor com o compromisso que foi assumido diante do altar e diante das testemunhas, meu para com ela, ou dela para comigo, ou dele para comigo. Eu não sinto que nós compartilhamos tudo que nós temos. Eu não sinto que a gente reparte quando um está precisando do outro. Não tem grande alegria. As coisas que acontecem entre nós aqui não é muito feliz. Nós não somos alegres. Não há generosidade, há mais egoísmo e vontade de fazer aquilo que eu quero. Nem sempre a gente está louvando a Deus por tudo. Às vezes a gente mais reclama. As pessoas olham para nós, elas não simpatizam com o nosso exemplo. O nosso exemplo não atrai. Por quê? Porque a gente não exemplifica alguma coisa boa que as pessoas gostariam de ter também. Às vezes você está pensando isso sobre o seu próprio casamento aí agora. Mas o Senhor é um Senhor que Ele é o Senhor da segunda chance, é o Senhor da nova oportunidade, é o Senhor que insiste, é o Senhor que não desiste, é o Senhor que persevera, que permanece e que prova o seu amor até o fim. Como filho pródigo, se você está pensando nisso daí, pensa, eu já estou atolado na lama, na minha vida, ou na minha relação com o Senhor, na minha relação com o meu cônjuge. Você pode voltar que o Pai vai estar de braços abertos te esperando, com uma roupa nova para colocar em você, com um anel para colocar no seu dedo, e vai dar uma festa. Se isso é o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, da mesma forma, o Senhor tem algo novo, tem vinho novo para você. Não desista. Mas aí você tem que colocar o propósito certo no seu coração e persegui-lo, e perseverar em persegui-lo. Então vamos ler de novo. O propósito, eu vou falar e você vai pensar que é você que está dizendo, amém? O propósito do meu casamento. Não precisa repetir, basta você pensar, e você, como se você estivesse dizendo. E você pode intencionalmente dizer isso ao Senhor. O propósito do meu casamento é ser um retrato da relação de aliança entre Cristo e a sua noiva, a igreja, enfatizando o sacrifício mútuo e o amor, visando a felicidade do outro ao invés da satisfação pessoal, comunicando o amor de Deus aos outros. Se você coloca isso como foco, fica um senso de responsabilidade muito maior, não fica? Você pensa assim, puxa vida, a coisa é séria, o negócio é para valer, que responsabilidade a minha. Não é simplesmente cuidar do outro com quem eu decidi viver a minha vida para sempre, mas isso vai interferir, isso vai demonstrar o que Deus fez por nós enquanto igreja. E as pessoas que olharem para nós vão perceber isso. A minha responsabilidade enquanto marido, enquanto esposa, é retratar isso para as pessoas que convivem comigo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Os filhos, aqueles que convivem com você dentro da sua casa, são os primeiros a serem abençoados, são os primeiros a receber o impacto dessa decisão de colocar esse propósito como alvo para a sua vida enquanto marido e mulher, enquanto casados. E você vai poder contemplar isso. O exemplo dentro de casa é a melhor maneira de educar os filhos e de fazer com que as pessoas que a gente mais ama, que estão mais próximo de nós, queiram se aproximar do Senhor, porque vão reconhecer em nós essa aliança entre Cristo e a igreja. E aí é bom e flui.
Isso significa frutificar. Tudo bem, João? Amém, glória a Deus. Vamos colocar isso como alvo na nossa vida. Posso ouvir um amém? Tá, mas e os nossos sonhos? E os alvos que a gente estabeleceu? E os nossos desejos pessoais? Porque afinal de contas nós somos seres humanos. Tem como então simplesmente esquecer isso? Eu quero terminar então lendo um versículo que fala sobre isso, para que o nosso coração fique tranquilo, aquietado no Senhor, e para que a gente permaneça firme no propósito que a gente acabou de discutir aqui agora. Em Mateus 6:33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É a promessa que está em Mateus 6:33 para a nossa vida. Antes de nós terminarmos, eu quero esclarecer algo importante. O João, todo o tempo aqui, ele foi falando sobre o plano de Deus para o casamento, citando a palavra de Deus. O problema é que as pessoas, muitas vezes, se aproximam de uma comunidade de fé, porque se sentem bem, porque é um ambiente gostoso, porque você constrói relacionamentos. Isso tudo é verdadeiro, não tem nada de errado, isso não é pecado, não. Mas essa não é a causa primeira da igreja. Deveria ser a reunião dos santos para adorar o Senhor, aprender dele, sair por aquela porta e derramar aquilo que recebemos. E começa a derramar dentro da nossa própria casa. Porque dentro da nossa casa, nós somos quem somos de verdade. Sem máscaras sociais. Eu só vou saber se eu sou uma bênção, se eu for uma bênção na vida do João. Eu posso ser uma bênção para a nação. Se eu não for uma bênção para o João e para os meus filhos, eu sou uma caricatura. É fake. Então feche os seus olhos. Você crê que Deus existe? Você crê que houve um início de todas as coisas? A ciência, inclusive, está provando que toda a raça humana originou de um único homem e de uma única mulher. Estão descobrindo agora o que a gente já sempre soube. Você acredita? Porque às vezes a gente escuta as coisas, mas não acredita. Não caminha de acordo com aquilo que aprendemos. E por isso não desfrutamos de tudo que poderíamos desfrutar, porque nós estamos na igreja, mas a nossa mente é influenciada pela cultura vigente. É a televisão, os filmes, a literatura que influencia o nosso casamento, a educação dos nossos filhos. Atrás de que nós estamos correndo, meus irmãos? Ah, Helena, mas eu não tenho responsabilidade com ninguém, não. Ser exemplo para alguém? Eu quero ser exemplo, não. Pois é, então você está no lugar errado. Porque o Senhor falou, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você faz discípulos não é dando folheto, não. Não é convidando para a igreja, não. Você faz discípulos ensinando como viver com a sua própria vida. Quando a Fátima Bernardes e o William Bonner separaram, chocou a nação. Por que chocou a nação? Eles nem são um casal que se declaram cristão. Por que chocou a nação? Porque eles eram um modelo de casamento estruturado. E eu vi um tanto de gente falando assim, pelo amor de Deus, se nem o William Bonner e a Fátima Bernardes estão dando conta do casamento, também não vou ficar insistindo com o meu, não. A gente pensa que as pessoas não buscam referenciais, elas buscam referenciais. Mas a gente não quer assumir a autorresponsabilidade. A gente quer referencial, mas a gente não quer se tornar um.
E o desafio do Evangelho é esse: sermos parecidos com Cristo. E isso começa na nossa casa, no nosso casamento. Eu vou dar um tempo para você orar com sua mulher, com seu esposo. Se voltem assim um para o outro, chega pertinho assim, o rosto pertinho, não precisa de levantar não, mas se os homens quiserem passar os braços sobre os ombros das mulheres. Eu queria que nesse momento você tivesse um tempinho de oração com a sua metade, com essa pessoa com a qual você se tornou um só. E que vocês coloquem diante do Senhor nessa hora o que precisa de mudar no relacionamento de vocês, o que precisa ser restaurado, o que precisa de uma segunda chance, o que precisa de perdão, pedir perdão, liberar perdão, abrir espaço para Deus fazer tudo novo e transformar a água em vinho, como Ele fez no casamento em Caná. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo manual do fabricante. Ah, Senhor, se o mundo obedecesse à Bíblia, tantas tragédias não existiriam. Mas ao invés de muitas vezes influenciarmos as pessoas com a palavra de Deus e com uma vida segundo a tua palavra, nós absorvemos a cultura vigente. Nós nos deixamos levar pela doutrinação de Hollywood, a cultura, o entretenimento, sutilmente vão determinando como a gente deve viver o nosso casamento. Mas hoje, nós escolhemos olhar para a tua palavra, escolhemos voltar para o plano original, porque a gente sabe que é da obediência ao Senhor que flui a verdadeira e duradoura alegria. Oh Senhor, ajuda-nos a enxergar aonde estão as brechas nos nossos relacionamentos. E pela tua bondade e misericórdia, Senhor, fecha essas brechas. Que o Senhor continue nos conduzindo em todas as áreas do nosso relacionamento, no dia de amanhã pela manhã, amanhã à noite e pelo domingo da manhã, que o Senhor fale conosco o que o Senhor quiser falar. Trabalhe no nosso coração o que o Senhor precisa trabalhar. Nós deixamos aos seus pés toda resistência, todo espírito de crítica, toda incredulidade, em nome de Jesus, porque cremos que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor tem todo poder e autoridade, que esse poder e autoridade seja exercido sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Amanhã de manhã a gente vai ter um tempo maravilhoso juntos, e eu queria fazer uma proposta para vocês. Se você tem alguma pergunta referente ao seu casamento, que você gostaria de ter respondido, que você gostaria de perguntar para a gente, você vai escrever num papel, você não precisa se identificar, ok?
escreve a sua pergunta no papel. O próprio casal pode formular uma pergunta. Eu não sei se vai dar tempo da gente responder a todas, mas a gente vai tentar. Às vezes tem muitas perguntas parecidas, a gente vai tentar responder as dúvidas de vocês. E aí, quando vocês chegarem amanhã, vocês podem entregar para os introdutores, as pessoas que ficam lá na porta, dando as boas-vindas para vocês. Vai ter uma pessoa que vai receber essas perguntas. E a gente vai responder o que a gente conseguir responder amanhã. Tá certo? Combinado? Vocês ainda me amam? E amanhã a gente vai, de manhã e de noite, entrar um pouco nas questões mais práticas, né, dessa jornada, dessa caminhada rumo a esse propósito. A gente lançou o fundamento para a gente olhar se o nosso alicerce está firme, e agora nós vamos começar a subir as paredes. Porque casamento é tijolo a tijolo. Exige trabalho, devoção, e o melhor fica para o final. Deus abençoe vocês. Amém. Cadê o livro? Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui?